Chegamos para mais uma versão de Nosferatu no cinema. São tantas do personagem, mas duas muito marcantes, né? Lá da década de 20, do Murnau, que deu meio que origem a esse personagem, que é o Drácula, mas não é o Drácula, eu já comento um pouco melhor sobre isso. E também uma muito marcante lá na década de 70, do Werner Herzog. E aqui o Robert Eggers, que é um diretor que eu gosto bastante, eu defendo até Homem do Norte, que é o filme mais divisivo dele, adoro Farol, adoro A Bruxa, chega para mais uma versão em um contexto completamente diferente. E a primeira pergunta que a gente levanta é: por que mais um Nosferatu? Ou por que não mais um Nosferatu? O Eggers, ele tem uma paixão muito grande pelo personagem, principalmente pelo filme do Murnau, e isso fica muito evidente nesse filme, que é um filme que ao mesmo tempo que ele vai estar homenageando, ele vai estar reverenciando, ele vai também estar recusando muito do personagem, ou criando uma própria versão dele a partir dessa recusa. Vou trabalhar muito isso aqui nessa crítica, e eu acho que o Eggers, infelizmente, ele falha bastante, tanto quando ele vai para referência, quanto quando ele vai para esse lado mais de criar uma própria versão, ou de recusar aquilo que já está posto a respeito do personagem. Mas antes de mais nada, antes de eu começar essa crítica, para você que gosta do canal, já deixa o like, se inscreve no canal, tem muita gente assistindo o vídeo que não é inscrito ou que esquece de dar like. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do filme ou o que vocês estão esperando do filme, se vocês ainda não assistiram. E considere virar membro do canal clicando aqui embaixo em Seja Membro. Por um valor simbólico você ajuda esse canal a continuar existindo. Deixo no primeiro comentário fixado também meus outros projetos, meu curso de cinema, meu cineclube, além das minhas outras redes sociais. Bom, como eu disse, o Eggers ele vai trazer Nosferatu de volta para o cinema em um contexto que ele tem total consciência do que esse personagem já representa, de quem é esse personagem. Então ele tem total noção de que ele está lidando com um símbolo que já está no imaginário cinematográfico. Um personagem que é meio que particularmente cinematográfico, né? Lá o Murnau na década de 20, pós Primeira Guerra Mundial, e aquele filme vai conversar muito com aquele contexto da Alemanha, né? Um dos filmes mais marcantes do expressionismo alemão. Ele pega a história de Bram Stoker, mas ele muda os nomes, né? Ele tenta, por conta de direitos mesmo, criar um Drácula que não é um Drácula, né? E muito da questão do visual transforma muito desse personagem, que conta-se a mesma história, mas já não é o mesmo vilão, ou já não é o mesmo monstro, que a gente vai ter várias versões também do Drácula do cinema que geralmente vão trazer esse personagem que é muito mais sedutor, muito mais galanteador, que tem muito do lance do sangue e dessa sedução por meio da carne, de alguma forma, que em diferentes contextos os diretores também vão trabalhar com o Drácula buscando objetivos ou medos daquela época, né? O Coppola vai, por exemplo, na década de 90, pegar um Drácula e falar muito sobre a questão das ISTs, por exemplo. Já o Nosferatu, ele vai criar-se esse visual diferente, vai ter outras versões, mas as duas mais marcantes são justamente a do Murnau da década de 20 e o Herzog, que já faz um remake tendo consciência do filme do Murnau lá na década de 70 em um outro contexto da Alemanha, levando o filme para um outro lugar, para um lugar até meio mais sujo de alguma forma, né? Aquele período até do cinema alemão que está tentando se reerguer depois de muito tempo que não consegue após a Segunda Guerra Mundial. Então o Eggers trabalhar com o Nosferatu, e aqui é o Drácula, mas não é o Drácula, ele vai estar trabalhando com o símbolo do Nosferatu mesmo, apesar das histórias basicamente parecidas ou basicamente a mesma história. Ele vai tentar trabalhar dentro dessa lógica da reverência muito grande. Ele é muito claramente fã do filme do Murnau e do personagem, então ele vai trabalhar dentro de uma lógica até de fotografia, né, de cinematografia aqui, num uso muito forte de luz e sombras, com as cenas noturnas remetendo muito até a um preto e branco, com muitas e muitas sombras, com muitos contrastes, que tem muito a ver com o estilo do expressionismo alemão, né? Que era aquele período que a gente tinha essas sombras também muito marcadas, que posteriormente vão influenciar o cinema noir americano e que estão muito presentes aqui no filme do Eggers, né? Então é um filme que ele vai trabalhar com alguns pequenos focos de luz, mas ele vai acentuar muito essas sombras. É uma fotografia realmente muito, eu não vou dizer boa exatamente, porque eu vou
desconstruir algumas das ideias, mas é muito bonita visualmente, é muito bem pensado. Cada plano aqui do filme é muito bem pensado, não só em termos de iluminação, né, ou de cor, mas mesmo no sentido de o posicionamento dos personagens em cena, os movimentos de câmera que ele vai criar. O Eggers é um cara que domina muito bem a ideia de uma encenação, e ele é um diretor muito capaz, como eu disse, eu gosto de todos os outros filmes dele, que voltam também muito desse olhar para o passado, né? Ele tem o quarto filme aqui, o quarto longa-metragem, e A Bruxa ele vai olhar para um folk horror baseado em relatos da época e toda a questão da bruxaria. O Farol ele já vai muito mais para um lado de contos de marinheiros. O próprio O Homem do Norte aí já é uma adaptação um pouco mais direta da história que originou Hamlet. E aqui ele vai trabalhar também já com o contexto de uma obra que já existe. Então até nesse sentido o filme parece um pouco mais O Homem do Norte do que os dois filmes anteriores, que os dois primeiros filmes da carreira dele. Mas se por um lado ele vai estar trabalhando muito com a ideia de... A cada cena parece que o filme está querendo ressaltar que ele traz consigo o expressionismo alemão e o gótico, né, no seu visual, como eu disse, no seu uso de sombras, e até um pouco aqui da ideia do gótico na trilha sonora, nos efeitos sonoros, que são muito bem trabalhados. É um filme muito bem feito, se a gente olhar friamente, tecnicamente, para ele. No contexto geral, aí eu já tenho alguns problemas, mas apesar de toda essa reverência, que fica muito claro, principalmente quando ele traz a sombra do Nosferatu, né, das mãos do Nosferatu, isso ele repete durante todo o filme, ele também vai trabalhar dentro de uma lógica de recusa em grande sentido, e a recusa maior, né, não está só na personagem da Ellen aqui, mas também, principalmente, na figura do Nosferatu, que é um pouco o que eu tenho maior problema no filme, né? Ele trabalha dentro dessa dinâmica que esses dois personagens são os que saltam a narrativa, né? A narrativa depende deles, só existem por causa deles, da Ellen e o Nosferatu, mas para mim são os dois personagens mais sem vida, mais sem graça aqui dentro do filme. E tá muito nesse sentido dele tentar construir algo de novo, e eu acho interessante ele tentar pensar algo de novo, mas primeiro ele não consegue construir algo exatamente novo, e ele tem uma recusa muito grande, sobretudo de mostrar o Nosferatu durante grande parte do filme, que para mim é extremamente problemático aqui. Ele quer criar esse grande monstro, mas parece que ele tem um pouco de vergonha do Nosferatu que ele tanto gosta, ou ele entende que aquele Nosferatu, né, com aquele visual da careca, com os dois dentinhos só e tudo mais, não faria sentido ou pareceria muito tosco. Hoje em dia ele tenta construir um novo visual que fica mais caricato ainda, né? A voz do Bill Skarsgård aqui mexida na pós-produção para criar todos uns efeitos sonoros com um sotaque muito marcado para dizer que ele tem uma voz anterior. Ou propriamente a Ellen, quando ela vai ter todos esses pesadelos e como ele vai filmar ela em cena, né? Como ele vai encenar esses pesadelos, a gente vendo só o corpo dela como se ela tivesse possuído. Então parece que ele quer fugir muito daquela caricatura, né? Porque se a gente olha para um filme de expressionismo alemão hoje, tudo soa muito caricato, obviamente por causa do cinema da época, se colocado no contexto de hoje em dia. Então parece que ele quer recusar tudo que foi feito antes, porque aquilo seria muito caricato, mas ele constrói algo ainda mais caricato, né, nesses personagens. Eu não gosto, sobretudo, do Nosferatu, né, um filme do Nosferatu, mas eu não gosto como... E muito disso tá nesse sentido de ele esconder o Nosferatu durante o filme inteiro. Para mim isso é extremamente problemático, é quase como se ele tivesse vergonha de mostrar aquele personagem, escondesse aquele personagem até revelar ele muito posteriormente como essa besta. Então ele tem as imagens, ele tem as belas imagens aqui, o Eggers, mas são imagens esvaziadas tanto de sentido quanto principalmente de sentimento, de pulsão. É um filme que ele trabalha muito com os códigos do gênero de terror, ele vai trabalhar com excreções, com sangue, com sustos, mas que ele não consegue encontrar esse lugar mais sujo que ele busca, ele não consegue mesmo tirar a gente da cadeira, afetar tanto a gente, porque é um filme muito passivo por meio dessas imagens, né? É um filme que parece que é o Eggers se colocando num lugar que até tem nos filmes anteriores, né? O Eggers até tem esse lance dele querer ser um autor, né? Dele ser um autor no cinema e querer mostrar que ele é um autor. Ele faz muito isso em O Farol, por exemplo, mas acho que lá funciona dramaticamente falando dentro daquele contexto.
aqui me soa muito como essas imagens mais esvaziadas mesmo, né? Mesmo que ele não esteja referenciando ou reverenciando Nosferatu o tempo inteiro, que ele não esteja simplesmente piscando para Murnau o tempo inteiro, parece que a versão dele de Nosferatu, que tanto quer recusar aquela, ela fica apenas nesse lugar das imagens bonitas, das imagens impostadas, do uso de luz e sombra, que funciona em muitos momentos. Eu acho o final aqui do filme ótimo, assim, de longe o melhor momento dele. Gosto mesmo, é onde ele consegue unir todos esses elementos que ele está tentando trabalhar o filme inteiro e que ele não consegue encontrar muito. No final ele consegue muito um poder por meio dessa imagem, por meio da luz que entra, da sombra, posteriormente do espelho, como ele vai trabalhar todo esse jogo de cena, essa ideia do sangue mesmo e tal. Mas, no geral, acho que o filme como um todo ele é um filme meio aborrecido até, né? Um filme meio sem graça em muito sentido, e isso passa muito por conta dos personagens. Eu não gosto também da Lily Rose Depp, que era para ser o grande potencial aqui, né? Esse lugar carnal, que é ela que puxa mesmo Nosferatu aqui nessa versão e tudo mais. E ela é uma personagem tão sem sal, tão sem nada. Eu acho que o filme falta isso, parece que falta tempero. É um prato muito bonito, mas que quando você vai comer esse prato, falta tempero. É uma pena porque eu gosto muito do Eggers, eu estava esperando bastante esse filme, eu adoro os outros Nosferatus, mas aqui parece que ele não se encontra, né? Muito porque ele quer ficar nesse lugar das imagens bonitas, do visual apenas, mas esse visual ele não consegue puxar a gente para dentro, ele não consegue trazer sentido naquelas imagens, ele parece que ele tá lidando com o Murnau, mas não para criar algo novo a partir daquelas imagens, apenas para referenciar de alguma forma e mostrar o quanto ele consegue fotografar bem, ele consegue fotografar bonito, ele consegue criar uma encenação, um jogo de luz e sombras que, se a gente olha, é realmente muito bonito, assim, muito bem pensado cada uma dessas imagens, mas no todo elas não conseguem extrair esse sentimento que ele busca. E é um filme que até nessa ideia do horror, ele se perde muito. Até o que eu disse, que o Drácula e o Nosferatu, dependendo dos tempos, eles adquirem algum outro contexto, alguma outra ideia, algum medo daquele momento. Aqui nesse Nosferatu meio que não tem isso, né? Ele apenas está criando uma homenagem, mas ele não consegue criar algo a partir desse personagem, ele não consegue inserir o Nosferatu no nosso contexto atual, ele não consegue inserir o Nosferatu em 2024, que foi quando o filme foi lançado lá nos Estados Unidos. Então, por hoje é isso, uma decepçãozinha, Nosferatu, queria ter gostado bem mais dele, mas comenta aqui embaixo se vocês concordam, se vocês discordam, o que vocês acharam, considere virar membro, curte o vídeo se gostou, se não gostou também pode dar dislike, não esquece de comentar aqui embaixo e olhar o primeiro comentário fixado. Por hoje é isso e corta.